Domingo passado, nós começamos essa série sobre o amor, sobre a igreja. Nós estamos comemorando 14 anos da existência da Capela da Graça. E domingo eu falei exatamente sobre a fundação da Igreja de Cristo, como tudo começou segundo a Bíblia. E eu disse na semana passada que a recomendação final de Jesus, quando ele foi para o céu, era que a gente ensinasse as pessoas a colocar em prática aquilo tudo que ele tinha ensinado. Então hoje, nós vamos falar sobre a prática do cristianismo, do ensino de Jesus Cristo, como que isso traz vida e transformação para cada um de nós. Primeiro, o amor é a única coisa, a única possibilidade de mudança de vida. O amor é a única possibilidade de mudança de vida. Tanto pessoal, se eu preciso mudar alguma coisa em mim, o amor é o maior motivador de todos para que eu mude alguma coisa em mim. Quando eu quero mudar alguma coisa em alguém que eu amo, a melhor forma de fazer isso é amando aquela outra pessoa. E quando eu quero fazer diferença no mundo, para as pessoas à minha volta, o amor é a única possibilidade de mudança. Eu espero que até o final dessa mensagem isso fique muito claro para cada um de vocês. Bom, me custou caro entender isso, pessoalmente. Me custou caro, me custou anos de vida eu poder entender isso. Eu fui criado numa família mais tradicional, onde a disciplina era uma coisa muito evidente, e a minha experiência com a disciplina na adolescência não foi boa. Eu me rebelei, porque era muita regra, muito pode, não faz isso, faz aquilo, e castigo para isso, castigo para aquilo. Então, para mim, não estava funcionando. Então, eu não mudava, eu não melhorava. Pelo contrário, eu piorava. É para eu ser perfeito, o filho de pastor, tudo certinho, então eu quero ser o pior de todos. Era esse o raciocínio que eu fazia quando era adolescente. Então, me custou muitos anos de vida para entender que a única mudança possível é através do amor. Me custou muito. Até hoje eu estou aprendendo sobre isso. E eu espero ajudar vocês hoje, nessa noite, a entender o que isso significa. Para isso, a gente vai contar um pouco da história do povo de Deus até chegar em Jesus Cristo. O povo de Deus que foi escravo no Egito, a gente sempre tem falado de quando Deus voltou a se relacionar com os homens através de Abraão, fez uma promessa a Abraão que ele ia ter uma nação que ia ser gerada a partir da família dele. Abraão teve um filho Isaac, depois Jacó, e Jacó teve os 12 filhos, que a gente pregou recentemente sobre o último, que acabou se chamando Benjamim. E José, um desses filhos, foi governador do Egito, foi aquele dos irmãos que foi vendido para o Egito, virou governador do Egito. E aí, José trouxe toda a sua família, os 11 irmãos e pelo menos uma irmã que a gente sabe que ele teve. E ali eles começaram a viver no Egito, e viver bem, porque o irmão era governador. Só que depois José deixou de ser governador, morreu, e as coisas foram mudando. Aquele povo todo, todas aquelas famílias que foram crescendo no Egito, acabaram se tornando escravos no Egito. E permaneceram por 400 anos como escravos no Egito. Você faz ideia de o que era ensinado para uma criancinha durante 4 gerações de 100 anos? Porque o que ela via era o pai e a mãe escravos dos egípcios. O que ela via era o pai trabalhando 7 dias por semana. Não sei se vocês já leram isso, mas não tinha final de semana. Esse final de semana eu vou dar um tempo, tal. Escravo não tem isso. Ela via o pai e a mãe trabalhando 7 dias por semana, de segunda a segunda, e ainda sendo castigados quando alguma coisa dava errado. O Egito crescia muito, era muito potente, então eles precisavam de muitos escravos para a produção de tijolos, para as construções faraônicas, literalmente, né? E as coisas que eles queriam construir, as cidades, as ampliações que eles queriam fazer. Então,
4 gerações foram formadas dessa forma, à base da brutalidade, do trabalho difícil, do trabalho escravo e sofrimento, castigo, punição. Foi essa a formação dessas gerações. Até que muitos se lembravam do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e clamaram: Deus, socorro, a gente não aguenta mais isso, faz alguma coisa por nós. Foi quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, eu quero libertar o meu povo da escravidão. E aí vocês conhecem a história, já viram em filmes, o faraó não queria libertar, depois as pragas, etc. Finalmente foram libertos. E quando eles foram libertos, agora é muito importante que você preste atenção nisso. Deus fez algumas coisas antes de fazer qualquer combinado com eles. Deus libertou eles da escravidão. Depois, quando eles já estavam a caminho, os egípcios vieram atrás, mudaram de ideia, queriam prendê-los de novo. O mar se abriu, Deus livrou eles mais uma vez, quer dizer, Deus colocou eles a caminho da terra prometida, que era uma terra farta, onde eles poderiam viver, trabalhar e ser felizes. Deus os alimentou, Deus estava presente com eles todos os dias. Tudo isso Deus fez sem tocar no assunto da ética, do comportamento, porque como era o comportamento desse povo? Era um povo embrutecido, era um povo complicado, só conheciam a punição, o sofrimento, castigo, escravidão. Então, qualquer discussãozinha, era briga, era morte, eles não tinham limites, porque era um povo embrutecido. Aí, Deus chamou Moisés para o monte, falou: Moisés, a gente precisa colocar algumas regrinhas para esse povo, pelo menos para eles não se matarem, né? E Deus, vocês sabem a história, revelou para Moisés os 10 primeiros mandamentos, que era uma coisa simples. Primeiro, fala para eles que assim, só eu posso ser o Deus deles, não dá para a gente ter essa competição, porque tinha um Deus que chamava Moloque, que eles sacrificavam criancinhas para esse Deus. Deus falou: olha, a regra daqui para frente é a seguinte, se eles quiserem me seguir, eu sou o Deus deles. Ok? Vamos começar assim? Primeiro mandamento. Segundo, fala para eles: não fica fazendo imagem para esses outros deuses, se forem adorar, adorem a mim. Concordam que é óbvio isso que Deus estava fazendo? Se é o meu povo, se é o povo de Deus, que eles sigam a Deus. Muito simples. Terceiro mandamento: descansem um dia por semana. Isso lá é mandamento? Eles não sabiam que era descanso. Deus falou assim: olha, 6 dias vocês vão trabalhar, no 7º dia, não faz nada. Se um jumento cair num buraco, não tira ele do buraco para você não fazer força nenhuma. Eu quero que vocês descansem, aprendam a descansar um dia. Aquele dia vocês vão ficar com as suas famílias, vão adorar a Deus, é um dia diferente. Uau, isso era uma novidade. Era uma novidade naquele tempo. Era Deus cuidando daquele povo. Aí Deus falou o seguinte: honre o pai e a sua mãe. Porque eles eram brutos, destratavam pai e mãe, matavam pai e mãe. Então Deus falou: honra seu pai e a sua mãe. E aí Deus deu algumas regrinhas: não mate. Pô, é óbvio, vai ficar matando, isso daqui a pouco acaba todo mundo. Não roube, não adultere. Deus colocando algumas regrinhas, que são os top 10 das leis, os 10 mandamentos que todos vocês conhecem. Depois ele falou assim: olha, não cobice a mulher do seu irmão, nem a casa do seu irmão, nem o cavalo do seu irmão. Puxa vida, eu não sei se você consegue deixar de ver amor nesses primeiros 10 mandamentos que Deus estabeleceu. E Moisés desceu com as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, mas é óbvio, quer dizer, eu acho que é óbvio, que quando ele foi apresentar isso, era tudo muito vago. Não matarás, mas em que circunstância? Porque tem coisa que eu não vou tolerar. Não roubar, qual é o limite de não roubar? O que é adulterar? Então, para deixar tudo muito mais claro,
Moisés, inspirado por Deus, detalhou esses 10 mandamentos em só mais 603 leis. Então foram 613 leis que eles tinham que cumprir, mas muito detalhados sobre cada tipo de assunto. Talvez poucas vezes você tenha lido isso, eu vou ler algumas para você, só para você ter uma ideia de como era. Por exemplo, em relação às brigas. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho, quer dizer, se houver uma briga, o cara jogar uma pedra ou então socar o outro, e o outro não morrer, mas cair de cama, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que esse perdeu. Quer dizer, ele parou de trabalhar aqueles dias que ele estava machucado e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Ok? Lei. Tinha que detalhar, porque senão os caras ficavam brigando, e aí um não podia trabalhar, o outro não podia trabalhar. Está aí. Lei, olha só, eu escolhi só umas poucas, só para você ter uma ideia de como que Deus precisava lidar com as coisas. Se você abrir uma cisterna no chão, quer dizer, para juntar água, e esquecer de fechar, e um jumento cair, se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal. E aí, detalhes, leis acerca das responsabilidades sociais. Vocês precisam cuidar dos órfãos, precisam cuidar das viúvas, se emprestarem, não cobrem juro, porque não é para você fazer lucro em cima do seu irmão. Isso aí podia ser útil hoje, né? Não é para você, quer dizer, já tinha um mandamento contra a agiotagem aqui. 3.500 anos atrás. 3.500 anos antes da data de hoje. Por isso que às vezes é difícil entender algumas das leis. Né? Sobre a corrupção, não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Uma lei muito boa de ser aplicada hoje em dia também. Aí tem leis para a saúde. Saúde física mesmo, cuidado com as doenças, infecções, lavar, purificar os alimentos, Deus cuidando de tudo. Sobre a purificação da lepra, Deus cuidando de todas as coisas. Sobre o sexo, esse eu não vou ler muita coisa não, depois se você quiser, está lá em Levítico 18, todas as regras sobre sexo. Você imagina aquele contexto. Gente, se a gente transportar para hoje, a coisa é uma loucura. Né? Você fala, não, como pode? Né? Mas 3.500 anos atrás, eles eram brutos, era diferente. Então, tinha regras como assim, não tenha relações com a sua mãe, por exemplo. Ou então, não tenha relações com animais. Era esse tipo de regrinhas que tinham que estar especificadas lá. Né? Bom, então essas leis, algumas pesadas, se a gente for pensar hoje, algumas inúteis, se a gente for pensar nos dias de hoje, essas leis foram a regra, a forma que as pessoas se comportavam durante 1.500 anos. Só existiam essas leis e eles precisavam cumprir, e a regra era a seguinte, você tem que cumprir todas. Não pode falhar em nenhuma. Você tem que cumprir 613 leis. Se você não cumprir, você é réu de uma punição. Ou você tem que fazer o sacrifício para que Deus te perdoe sobre aquele pecado que você cometeu. Então, existia 3 tipos de pessoas durante aqueles 1.500 anos. Primeiro, as que não cumpriam e eram castigadas pela lei. Segundo, as que não cumpriam, mas faziam sacrifícios para se livrar do castigo. E terceiro, as que não cumpriam, mas fingiam que cumpriam, que eram os hipócritas, certo? Então ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém conseguia, mas isso perdurou durante 1.500 anos. Bom, aí esse sistema já não estava funcionando, por quê? Porque não estava gerando o que Deus quis que gerasse lá no começo, transformação de vida, mudança de vida, mudança de comportamento. Tinha virado um sistema penal. Corrigia as coisas pela lei, pelo sofrimento, e era a única opção, não tinha uma outra opção. E aí Deus viu que isso não estava funcionando,
E aí Deus falou, olha, eu preciso interferir de novo. Foi aí que ele enviou Jesus a esse mundo. E Jesus chegou não para negar toda a lei. A Bíblia diz que Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele veio modernizar, atualizar esses 1.500 anos, veio mudar a forma de enxergar essas coisas. Então, lógico que Jesus causou incômodo quando ele começava a falar dessas coisas. Olha, talvez não seja bem assim, as coisas podem ser diferentes. E aí, os religiosos de 2.000 anos atrás começaram a pegar no pé de Jesus, querendo prendê-lo, matá-lo, porque ele estava pregando algo diferente do que eles estavam acostumados a ensinar e a cobrar ao povo, e lucrar em cima disso. Aí então, um belo dia, chegaram para Jesus, para desafiá-lo, né? E aí chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, ó, é o seguinte, a gente vê que o senhor conhece as leis, mas, tá, olhando para toda a lei de Moisés, o que é mais importante? Qual é a lei mais importante? Qual que é o mandamento mais importante? Isso está lá na sua Bíblia, em Mateus, capítulo 22. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião dele, iria desmascarar Jesus. Porque se Jesus falasse alguma coisa diferente, Jesus ia cair na cilada deles. Perguntou então a Jesus, mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu, ame. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Este é o mais importante dos mandamentos. Ame. Mas há um segundo, disse Jesus, ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Então, o que Jesus estava falando para eles? Olha, a coisa mais importante daqui para frente é ame a Deus e ame as pessoas. Essa é a coisa mais importante daqui para frente. João, aquele que conviveu proximamente com Jesus, escreveu, provavelmente inspirado numa frase específica que Jesus tenha dito para ele, João escreveu que Deus é amor. Só que o que aconteceu quando Jesus trazia essa pregação? O amor era um conceito novo, eles não conheciam. Eles desconheciam. Eles conheciam regra, punição, disciplina, sacrifício, mas amar. Nem os casamentos não eram baseados no amor. Você vendia sua filha para o outro, ou então você combinava de casar essa com aquele para juntar as propriedades. Não tinha amor, o amor não era um sistema. Então, essa foi a grande novidade que Jesus veio apresentar, o amor. O amor passou a ser um conceito, uma nova maneira de enxergar as coisas. E a gente sabe que Deus nos amou primeiro, por isso que Ele enviou Jesus a esse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Então, é uma nova figura, é um novo sistema que Jesus está trazendo, é o amor. Bom, Jesus não tinha trégua, Jesus viajava, ia de um lugar para o outro, e a Bíblia diz que Jesus sempre, às vezes estava cansado, exausto, ele olhava para aquela multidão e tinha compaixão, ele amava as pessoas. São valores que aquele povo não conhecia, mas Jesus os amava. Jesus os amava por isso. Ele fez tudo o que fez por eles. Bom, o que isso aqui tem a ver com a nossa realidade? Jesus trouxe, naquele tempo, há 2.000 anos, e está trazendo hoje, um novo sistema de mudança de vida. E esse novo sistema é baseado no amor, e não mais em regra, faz isso, faz aquilo, senão você vai ser punido, disciplinado, e isso. Porque, na verdade, isso não leva ninguém à mudança. Se levasse, você já ouviu falar de algum preso que saiu da cadeia e nunca mais cometeu... Não, deixa eu colocar direito a coisa.
Quantos presos você já ouviu falar que ficaram presos 10 anos, saíram e fizeram coisas piores? Portanto, aquele sistema de punição não convenceu aquele sujeito. Quantas vezes você mesmo fez alguma coisa porque alguém estava mandando, obrigado, mas não fez porque você queria, você fez só pela disciplina, pela obrigação, e aquilo não gerou nada em você, não gerou mudança de vida, nem na outra pessoa. Então, Jesus estava apresentando um novo sistema. Mas aí, o que Jesus falou? Não, isso precisa ser uma prática e não uma teoria. O amor é uma prática, é algo que você faz, não algo que você entende. O amor é uma coisa que você faz. Então, um outro dia que Jesus foi desafiado, aconteceu uma coisa muito louca, muito louca. Jesus tinha saído para orar, mas logo ele voltou porque tinha uma multidão esperando para Jesus falar, e eles queriam ouvi-lo, e aí Jesus sentou e começou a ensinar a multidão. Nessa hora, chegou uns religiosos arrastando uma mulher, provavelmente seminua, e eles vieram trazer essa mulher para Jesus, falando que ela havia sido flagrada em adultério. Tiramos essa mulher da cama adulterando com alguém. Então eu quero saber o que Jesus me diz em relação a isso. É isso que era a questão deles. Se você me perguntar, eles estavam preocupados com a mulher? Não. Eles estavam preocupados com o homem? Não. Eles estavam querendo pegar Jesus numa armadilha. Eu sei que você conhece essa história, mas eu não quero que você saia daqui hoje, ou que você pense agora assim, eu já sei o final dessa história. Não, eu quero que você não saiba o final dessa história. Eu quero que essa história faça uma diferença como nunca fez na sua vida. Que a compreensão dessa história seja a maior de todas da sua vida. A Bíblia ela vai se revelando para a gente. Eu espero que essa história hoje faça toda a diferença na sua vida. Para isso eu vou usar algumas ferramentas aqui para ajudar vocês a entenderem o que realmente Jesus quis com essa história. Então, por favor, soldados, tragam a mulher que foi flagrada em adultério. A lei dizia que uma mulher flagrada em adultério deveria ser apedrejada. Então, eu trouxe umas pedras aqui, eu quero que vocês peguem nas mãos essas pedras. Vocês aqui da frente, vocês aqui, venham aqui pegar, eu quero que acabe essas pedras aqui, eu quero que vocês segurem na mão essas pedras, por favor, por favor. Entrem na história para isso causar uma diferença na sua vida. Vem, vocês aí de trás, por favor. É para acabar essas pedras, precisa segurar na sua mão. Quem não conseguir pegar uma pedra, fecha a mão assim, Fecha a mão. Vem, Marcelão. Todo mundo. Deu um trabalho juntar essas pedras onde, rapaz? Agora vai ter que pegar. Eu quero que vocês tenham uma experiência com essa história, não é conhecimento. Não quero falar, isso aqui eu já sabia, ou então eu entendi. Não, eu quero que vocês tenham uma experiência com essa história. De verdade. Então eles puseram à vista de todos esse lixo de mulher que foi pega em adultério, foi colocado à vista de todos e disseram: mestre, essa mulher é adúltera e foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Era uma armadilha para Jesus. Todo mundo ali já estava com a sua pedra na mão, pronto para jogar. Porque era o que funcionava, era a regra. Então estava todo mundo só esperando o ok para começar. Mas você percebe que a luta aqui, que está acontecendo, é de sistemas. São dois sistemas brigando, o da lei e o do amor. Quando eles fizeram isso, Jesus, ele estava abaixado assim, desenhando no chão. Eles entraram, trouxeram a mulher, perguntaram para Jesus o que ele ia fazer. Jesus continuou desenhando no chão. Aí eles insistiram,
querendo uma resposta de Jesus. Jesus estava sentado, desenhando no chão. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Aqui a teoria não ia salvar essa mulher. Então, vamos continuar imaginando, tá? Vamos embarcar na história. Vamos supor que esses fariseus, esses religiosos, tenham trazido com eles, nas mãos, as leis. E eles abriram as leis e falaram: Jesus, caso você esteja em dúvida sobre o que diz a lei diz o seguinte: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, tanto o adúltero quanto a adúltera deverão ser executados. Caso, Jesus, você tenha esquecido, é isso o que diz a lei, ok? Podemos começar? Jesus poderia ter perguntado assim: mas então cadê o homem? Né? Uma boa pergunta. Não é o homem e a mulher? Por que só está a mulher aqui? Cadê o homem? Mas sabe o que Jesus teria falado se eles tivessem lido a lei para Jesus? Jesus teria falado assim para eles: vocês têm toda a razão. Opa, como assim? Vocês têm toda a razão, é o que está na lei, é isso mesmo. Exatamente. Então podemos começar, Jesus? Mas e se, ao invés de ser uma mulher adúltera, fosse um homossexual promíscuo que tivesse aqui? O que diz a lei? Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Ok? Está claro. Caso Jesus não esteja se lembrando, ou vocês, está na lei. Podemos começar? Jesus poderia ter dito: vocês têm toda a razão. É verdade, está escrito aqui mesmo. É verdade. Mas a lei diz outras coisas assim, mais incômodas. Isso aqui podia ser o seu filho, rebelde e desobediente. Vamos ler? A lei está escrito assim, ó: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai e a sua mãe, e não escuta quando eles o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Pais. Mas aí não. Nesse caso, a lei talvez, né? Poderia ser um petista aqui, ou um bolsonariano. Quando eu falei petista, uns já apertaram a pedra assim na mão. Podia ser um corrupto. Podia ser a sua vizinha sensual, que fica se insinuando. Vamos jogar pedra? Todos prontos? A pedra está aí na mão? Vamos lá? A lei diz isso, está claro. Jesus falou: vocês têm razão, é verdade, é o que está escrito aqui. Mas Jesus sabia alguma coisa que eles desconheciam. Jesus sabia alguma coisa que eles desconheciam, porque Jesus estava tranquilo. Ele sabia que eles tinham razão. Mas às vezes a razão não é tudo. Jesus sabia que eles tinham razão, mas nem sempre a razão é tudo. A lei não era capaz de mudar o comportamento dessa mulher, desse moço, desse filho, dessa vizinha, desse político. A lei não tinha força para mudar essa pessoa. Jesus sabia que a única possibilidade de mudança era o amor. Vocês têm razão, vocês têm razão. Por fim, Jesus se levantou e disse assim: bom, vocês estão certos. A lei diz isso. Então, quem de vocês nunca desobedeceu a lei, nunca pecou, pode começar que seja o primeiro
a lançar a pedra nessa moça, nesse moço, nesse filho, nesse político, seja o primeiro. E Jesus se abaixou e continuou desenhando no chão. A Bíblia diz que começou com os mais velhos. Os mais velhos, o cara falou, rapaz, está demorando isso aqui, eu estou precisando ir para casa almoçar, estou com fome, largou a pedra e foi embora. Daí os um pouco mais jovens, ixi, preciso pegar minha filha na escola, rapaz, nem viu, nossa, preciso sair. E um a um foram saindo de fininho. Vocês podem largar a pedra no chão, depois a gente recolhe, pode largar as pedras no chão. Um a um foram saindo da frente de Jesus e dessa moça. Um a um. Jesus fez uma escolha entre a lei e o amor. A única coisa que era capaz de mudar o comportamento dessa mulher era o amor. A única. Então Jesus olhou para o rosto dela, perguntou, ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor. Todo mundo foi embora. Aí Jesus falou, eu também não te condeno. Siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Isso significa que essa mulher foi embora e mudou de vida? Não sei. Não sei. Sabe o que isso significa? Que essa foi a única chance dela mudar de vida. Quando o amor de Jesus tocou o coração dela, é a única chance. Então, é muito provável ou é muito possível que ela tenha mudado de vida. O que a lei não pôde fazer por essa mulher, o amor de Jesus fez. O que significa isso? Significa que Jesus é muito maior do que as Escrituras. Significa que o amor de Deus é muito maior do que o que está escrito na lei. Significa que o amor é a única possibilidade de mudança de nós mesmos, das pessoas e do mundo. Obrigado, meu anjo. Vai com Deus e não peques mais. Existe alguma coisa que precisa ser mudada em você? Existe alguma coisa que precisa ser mudada em você? O amor é a sua única chance. Receba esse amor com que Jesus amou essa mulher e todas as pessoas. Receba, entenda, aceite esse amor. Ele é a única chance de você mudar alguma coisa que você precisa mudar em você. A única chance. Mas tem alguém que você queria ajudar a mudar? A esposa, um marido, um filho, um amigo, alguém que está se matando nas drogas. Tem alguém que você gostaria de ajudar? O amor é a única possibilidade de você mudar essa pessoa. Gritar, brigar, rasgar, jogar coisa na parede não vai resolver. O amor é a única possibilidade de mudança. E você quer ir mais longe, você quer influenciar as pessoas à sua volta, você quer mudar o mundo, você quer mudar o lugar que você trabalha, você quer mudar essa igreja para melhor. O amor é a única possibilidade. O amor é a única possibilidade de mudança. Vocês creem nisso? Faz diferença entender isso dessa maneira? Eu quero orar com vocês, quero orar
Primeiro, por aqueles que precisam de mudança dentro do peito. Uma coisa que você quer mudar em você, que você quer melhorar, que você está lutando, um vício, seja lá o que for, um comportamento, seja lá o que for. O amor é a única chance que você tem de receber esse amor de Pai, aquele amor do Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor se revelou através de Jesus como o próprio amor, onde tudo que é mais importante é o amor, onde tudo é baseado no amor. Obrigado por essa revelação, Deus. Aquele que está hoje aqui, Senhor Deus, precisando de uma mudança profunda dentro do seu coração, revela-se, Senhor Deus, a essa vida, a esse coração, mostra o teu amor, aquele que o Senhor morreu na cruz, que deu a vida por essa pessoa, que ela possa perceber esse amor e ter a oportunidade, Senhor Deus, de mudar o que ela precisa mudar na vida dela. Mas aquele que precisa de ajuda para salvar um filho, um marido, uma esposa, um amigo, de algo que esteja levando para o fundo do poço, que o amor seja a possibilidade de mudança também, Senhor Deus, que esse amor seja revelado em nome de Jesus. E que esse amor flua de dentro de cada um de nós, Pai, para que através desse amor a pessoa possa ser tocada pelo teu amor, Senhor Deus, em nome de Jesus. E se houver alguém aqui com o desejo de mudar o mundo, de mudar a vizinhança, de mudar a comunidade, que possa experimentar esse amor e deixar esse amor fluir através da sua vida, amando todas as pessoas como elas são, assim como Jesus amou, sem preconceito, sem regras, sem leis, simplesmente amando e deixando que esse amor transforme cada vida. Amém. Em nome de Jesus que nós rendemos tudo a Ti, Senhor Deus, a esse amor maravilhoso que o Senhor deu para nós, Pai. Que agora nós, do fundo do nosso peito, celebramos, Senhor Deus, a bênção que é conhecer o Senhor e se deixar transformar por esse amor. Glória ao Teu nome, Pai querido. Glória ao Teu nome por Jesus, pelo amor demonstrado na cruz para cada um de nós. Salva-nos por esse amor em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Posso comprá-lo e merecê-lo, assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus. Oh, imensurável, infinito, ousado amor, que deixando as 99 veio me encontrar. Posso comprá-lo e merecê-lo, assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito, ousado amor de Deus. Que Deus derrame esse amor sobre você, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus faça esse amor fluir através da sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E que isso aqui não seja uma compreensão, mas uma mudança de vida para cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ótima semana a todos.